Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É sempre muito bom ter você em nosso programa Propósito de Vida. Aliás, você é a razão de todo o nosso trabalho e de todo o nosso esforço, pois é justamente para que a sua vida seja abençoada e transformada pela Palavra de Deus que estamos juntos aqui todas as manhãs de sábado. E hoje nós vamos tratar de um tema que tem preocupado muitas pessoas, em especial nossa nação, e que realmente vem atingindo o dia a dia de muitas famílias. Eu estou falando das crises, isso mesmo, das crises econômicas, das crises políticas e também das crises espirituais desses últimos dias. Para superar isso e fazer você entender quais atitudes você deve ter em meio a este cenário de aflição, eu te convido desde já a meditar comigo no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, que nos diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que me decepcione os produtos da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O grande segredo da vitória é colocar sua confiança no Senhor. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e reflita sobre os atos que precisam ser alterados para você vencer e avançar. Eu volto já. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que te lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando ali, eles a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu os que tomassem por prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete. Comeram e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. Amém? Irmãos, eu acho esse texto lindo, porque conta a história de um rei temente ao Senhor, o rei de Israel. E a Bíblia nos diz que esse rei tinha um profeta
no seu reinado de nome Eliseu. E esse homem, esse profeta, era um homem de muita oração. E a Bíblia diz que ele, então, vez ou outra, e a Bíblia nos diz aqui, no verso de número 10, que Deus avisava esse profeta, ele por sua vez avisava o rei de Israel de todas as ciladas, de todas as emboscadas, e a Bíblia nos diz que Deus livrou o rei de Israel não uma, nem duas vezes, mas várias vezes. A Bíblia ainda continua dizendo que o rei da Síria não entendia muito sobre isso e falou: tem um traidor aqui no meio, tem um traidor, porque tudo que eu vou fazer dá errado. Chega lá, ele já está sabendo que eu vou preparar a emboscada, a cilada. Aí até que levanta um mais esclarecido lá no meio do exército da Síria e diz: o problema é o seguinte, lá no reinado de Israel tem um profeta, e o que o senhor pensa e fala lá na sua cama, lá no seu quarto, só o senhor, Deus avisa ele e ele avisa o povo de Israel. Aí o rei da Síria diz o seguinte: então vamos buscar o homem, vamos buscar esse profeta. A Bíblia diz que então localizam, eles estavam numa cidade chamada Dotã, mandam carros, cavaleiros, um grande exército. Aproximadamente, eu quero entender aqui, umas 6 horas da manhã, o pastor auxiliar do profeta Eliseu, do pastor Eliseu, se levanta para fazer a sua higiene. E quando ele sai da casa, ele olha então no monte e vê aquele grande exército. De manhã, logo de manhã, o exército, a Bíblia nos diz aqui que eles foram de noite. No verso 14, diz que eles foram à noite, para ninguém perceber, e já na madrugada, eles amanhecem lá rodeando todo o local onde o profeta Eliseu estava. A Bíblia nos diz que esse pastor auxiliar sai, olha, vê e faz uma oração que de vez em quando eu e você também fazemos. Ele diz assim: ai meu Deus, o que faremos? Quantas e quantas vezes você se depara com algumas situações difíceis e diz assim: ai meu Deus, e agora? Tem gente que até não é crente, diz até que é incrédulo, diz até que ateu, mas na hora que o avião está caindo ele chama meu Deus. E a Bíblia nos diz então que esse pastor auxiliar diz esta frase: ai meu Deus, o que faremos? A Bíblia diz que o Senhor usa o profeta Eliseu e ele faz uma primeira oração. E ele diz o seguinte: Senhor, abre a vista desse moço. E a Bíblia diz que ele abre a vista, mas antes ele diz o seguinte: maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Maior é o que está na nossa vida do que aqueles que estão na vida deles. Não tenha medo de quantidade, não tenha medo de palavras, porque maior é o que está contigo do que aqueles que estão com eles. A Bíblia diz que ele faz oração, o moço vê, enxerga que havia alguma coisa ao redor, mas havia ali uma primeira afronta, mas ao redor do profeta, os anjos do Senhor o guardavam, Porque o adversário das nossas almas, ele não está ao nosso redor, ele está ao nosso derredor. Entre ele e você, existe ao seu redor um número enorme de anjos do Senhor guardando a sua vida. A Bíblia diz então que o profeta faz uma segunda oração. Ele falou: fere essa gente de cegueira. A Bíblia diz então que o Senhor atende a oração do profeta, eles ficam cegos, e ele então chega diante desse povo e diz o seguinte: eu vou levar vocês atrás do homem que vocês querem. Eles, meio cegos, obedecem, e a Bíblia diz que o profeta conduz aquele exército adversário no meio de Samaria, no meio do terreno de Samaria, e ficam ali vulneráveis. O rei de Israel, quando vê aquele exército sírio ali, ele fala assim: feri-los-ei, feri-los-ei. O profeta Eliseu diz: não, você vai ferir aqueles que você capturar com a sua lança e com o seu arco. Prepara um grande banquete, põe pão na mesa, põe para que eles comam e bebam. E a Bíblia diz que então o rei prepara um grande banquete, eles comem e bebem,
E a Bíblia diz que nunca mais, depois disso, houveram tropas da Síria no terreno de Israel. Bom, meus irmãos, este é um breve resumo desse texto que nós lemos. Mas eu quero contextualizar ele para mim e para a sua vida. Eu quero dizer para você que esse homem era um profeta, que era um homem de Deus, um servo de Deus. E quero dizer para você que os servos de Deus também sofrem lutas. Os servos de Deus também sofrem perseguições. O dia mau vem para todos. O dia mau vem para todas as pessoas. Neste mundo, uma certeza que nós temos, e Jesus não enganou ninguém, quando ele diz lá no livro de João 16:33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, você vai vencer também. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. A nossa vida é como uma rosa, ela é bonita, mas ela tem os espinhos. Tem algumas coisas que temos que enfrentar, temos que viver, temos que passar, temos que suportar. Às vezes sem razão, às vezes sem causa. E eu quero então dizer para você, a primeira lição que nós aprendemos com esse texto é a seguinte: sempre, a partir do momento que você se posicionou, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, a partir do momento que você falou, eu sou de Deus, sempre haverá oposição contra a sua vida. Sempre haverá oposição contra a sua vida. A Bíblia nos diz, lá no livro de 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, acordado, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, vive bramando como leão. Porque leão só tem um, que é da tribo de Judá, mas é como leão, buscando a quem possa tragar. Então, enquanto você estiver neste mundo, haverá oposição contra a sua vida. Sabe por quê? Existe uma fúria contra a minha e contra a sua vida. Existe uma fúria. Porque Deus, por que tem essa fúria? O que eu tenho com isso? Eu não fiz nada, eu pago minhas contas, eu faço bem para todo mundo. Por que tem essa fúria na minha vida? Eu quero dizer para você que a fúria, ela é espontânea, você não controla. Sabe por quê? Porque Deus deu para você tudo aquilo que o adversário das nossas almas queria para ele. Deus deu para mim e para você tudo aquilo que ele queria para ele. Primeira coisa, a Bíblia nos diz em Gênesis 1:26 que o Senhor diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Toda vez que o adversário olha para você, ele se lembra de Deus, porque você é imagem e semelhança de Deus. Porque você é imagem, então ele se lembra. Existe os 5 ei, né? O adversário, lá no livro de Isaías, capítulo 14, verso 13, ele dizia que eu subirei ao céu, eu me exaltarei, eu me assentarei, eu subirei às alturas. Mas tudo que ele queria, Deus fez para você. Então existe uma fúria contra a sua vida. Mas eu quero dizer para você que maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. A Bíblia nos registra de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, aproximadamente 32 mil promessas para minha e para a sua vida. Existe 365 vezes a palavra não temas. Todos os dias que você se levanta, o Senhor está te dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te ajudarei. Não temas, porque a vitória é sua. A Bíblia nos diz, irmãos, em 1 João 5,18, que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Ele vai rodar, ele vai bramar, mas Deus vai levantar homens de Deus, Deus vai levantar uma palavra, Deus vai levantar uma estratégia, Deus vai te dar livramento, Deus vai te dar discernimento, e o nome dele vai ser glorificado, mas haverá oposição contra a sua vida. Essa é a primeira consideração que você precisa estar ciente. Uma segunda coisa: haverá perseguição e haverá sofrimento, mas haverá também visão e haverá também livramento na sua vida, né? Tem muita perseguição, tem muita batalha, tem muita adversidade, mas tem muitos livramentos. A Bíblia nos diz em João 10,10 que o adversário, o ladrão, veio senão para matar, para roubar e para destruir.
Mas o Senhor Jesus diz para mim e para você: mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus tem vida com abundância na sua vida. Deus tem vida com abundância. Não é sexto sentido. Talvez alguns irmãos, antes de conhecer a palavra, antes de conhecer Jesus, achavam que tinha sexto sentido. Não. Deus te dá o Espírito Santo para que você saiba, para que você tenha discernimento de quando entrar, de quando sair, de quando falar e de quando ouvir. Deus vai te dar discernimento, né? Você sabia que Deus tem te dado vários livramentos? Alguns você sabe e alguns você nem sabe, mas Deus tem te livrado. Hoje, por exemplo, eu tenho certeza que você desfrutou de vários livramentos do Senhor. Vários livramentos. Sabe por quê? Você então precisa estar hospedeiro, você precisa estar firme. A Bíblia diz em Hebreus 13:2 que existe uma necessidade de você não se esquecer da hospitalidade, porque às vezes, sem saber, você tem hospedado anjos na sua vida, você tem acolhido anjos na sua caminhada, na sua jornada. E o Senhor nos garante no Salmo 34:7 que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra de todas as coisas. Deus tem te dado livramento. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você é fruto de livramento do Senhor. Comece a lembrar onde você veio, de onde você estava, como era a sua vida. Deus tem te dado livramentos na sua vida. Uma terceira coisa que você precisa considerar. Você precisa entender que sempre haverá uma oposição, uma fúria. Você precisa entender que Deus tem te dado livramento e discernimento, visão. E você precisa entender que é preciso vigiar e orar, porque o inimigo trabalha no oculto. A Bíblia nos diz aqui no verso 14 que o adversário foi de noite para preparar uma cilada, para preparar uma emboscada. Ele foi de noite. E é assim com a minha e com a sua vida. O adversário tem trabalhado no oculto contra a minha e contra a sua vida. Então você precisa vigiar. A Bíblia nos diz em Mateus 26:41: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne não se converte, irmão. O espírito se converte, a alma se sensibiliza ao espírito, mas a carne não se converte. Você precisa vigiar. E ele vem no oculto. Sabe o que a palavra nos diz no livro de 2 Coríntios 11:14? Se for, ele não vem com chifre, com garfo, com aquela coisa, aquela imagem lá da Idade Média. Não é assim que ele vem. A Bíblia diz que se for necessário, lá em 2 Coríntios 11:14, se for necessário, ele se transfigura em anjo de luz para enganar os escolhidos do Senhor. Ele vem bonito, ela vem bonita, né? E isso é cilada, é no oculto. Vem com elogios, vem com situações, sapatinho de algodão, quietinho, para tentar derrubar a sua caminhada, a sua jornada. Mas eu quero te dizer, maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Você precisa orar. A Bíblia diz em Tiago 4:7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pastor, mas até quando eu tenho que resistir? Até quando, pastor? Estou resistindo faz uma semana, um mês, um ano. A Bíblia diz em Tiago 4:7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeira coisa é sujeitar, se renda a Deus, coloque tudo nas mãos dele. E depois a Bíblia diz resistir ao diabo. Até quando? Até fugir. Ele vai fugir. Se a palavra diz que vai fugir, vai fugir. A Bíblia diz em Mateus 26:35, 24:35: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Se a palavra garante que ele vai fugir, é só resistir. Resistir até fugir. Ele vai fugir, em nome de Jesus. Quero dizer para você que a luta, a oposição contra a minha e contra a sua vida é uma grande oportunidade para você exercitar a sua fé, né? É fácil ter fé quando está o saldo bancário tudo bem. É fácil ter fé quando está todo mundo com saúde na família. É fácil ter fé quando não tem nenhum problema, irmão. Agora, a oposição é uma grande oportunidade para você exercitar a sua fé. A Bíblia nos diz que
Eliseu reagiu com fé. Ele disse ao seu moço, ele disse ao seu pastor auxiliar: maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. Maior é aquele que está conosco. Você precisa crer, você precisa exercitar a sua fé. Você sabia? A Bíblia nos diz no livro de Salmos 112, verso 7, que o justo, o crente, não tem medo de notícia ruim. Está lá no livro de Salmo 112, 7, que o crente não tem medo de notícia ruim, porque ele sabe que o Senhor, no fim, a vitória é dele, em nome de Jesus. Ele sabe que em todas as coisas ele é mais do que vencedor. Ele sabe que operando Deus ninguém impedirá. Ele sabe que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele sabe. Então o crente mesmo não tem medo de notícia ruim. Você sabia que a liberdade revela o caráter das pessoas? Quer conhecer o caráter? Dá liberdade para a pessoa. Agora, quer conhecer a conversão de uma pessoa? Você conhece na provação. Caráter nós conhecemos na liberdade. Conversão, quer saber se os camaradas estão convertidos? A primeira, porque Deus é assim, Ele prova e depois Ele aprova a minha e a sua vida. A prova, a luta é uma grande oportunidade para você exercitar a sua fé. A Bíblia diz em Hebreus 10:38 que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Que você viva e manifeste a sua fé. Jesus é maior do que todas as coisas. Jesus é maior do que todas essas adversidades, de todas essas provas, de todas essas lutas. Aguenta mais um pouquinho, a vitória está depois da muralha, irmãos. Aguenta mais um culto, aguenta mais uma noite, aguenta mais um pouquinho. O nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero dizer para você que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Para de contar para a vizinha, para de contar para esse, para aquele. É tempo de falar para Jesus. Comece a falar para o Senhor. Quando você ora lá, o Pai nosso que estás no céu, santificar Ele. Quando você aciona o céu, acontece o sobrenatural do céu no natural da terra. É preciso você clamar. Aquele que está acima vai descer. Para você que está abaixo, o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser exaltado. Jeremias 33:3 diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É tempo de você clamar, é tempo de você buscar. Uma outra coisa, e eu caminho aqui para o final, que você precisa fazer. A Bíblia diz que você precisa colocar os seus adversários em oração. Comece a orar. Pastor, mas é difícil orar pelos adversários, é difícil orar. Irmão, você tem duas saídas nessa vida. Ou você concorda com Deus e com a sua palavra, ou você concorda com o problema. Você concorda com Deus ou concorda com a palavra. A palavra nos garante que se você orar, se você clamar, Deus vai interceder na sua vida. Lá no livro de Salmos 23:5 diz assim: prepara perante mim uma mesa na presença dos meus adversários. Deus vai preparar, Deus vai visitar a sua vida. Deus prometeu. Jesus fez uma das maiores e mais lindas declarações lá no livro de Mateus 28:20. Ele fala assim: eis que estarei contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Deus está contigo. Ele está contigo na hora da prova, Ele está contigo na hora da bonança. Ele está contigo, irmão. Você precisa ter certeza disso. E eu encerrando, a Bíblia nos revela e nos mostra que é preciso que você manifeste a sua vida de temor ao Senhor. A Bíblia diz que Eliseu aqui leva o exército adversário até o território de Israel. A Bíblia diz que ele faz uma oração, abre os olhos do adversário. A Bíblia diz então que o rei de Israel tenta e pede autorização, chama o profeta de meu pai, e fala: feri-los-ei, feri-los-ei. E o profeta Eliseu toma uma decisão e diz: não, você vai ferir aqueles que você capturar com a sua arca e com a sua lança. Esses aqui você vai servir um banquete.
Esses aqui você vai dar o que comer e o que beber. É tempo de você servir um banquete do perdão. É tempo de você servir, mostrar que você é de Deus, de mostrar que o Espírito Santo habita em você. Deus vai inverter as posições. Aquele que te perseguia vai passar a precisar da sua ajuda. Aquele que falava contra a sua vida vai precisar do seu apoio. Mas aí é tempo, quando Deus inverter a fila, quando Deus inverter a posição, é tempo de servir um banquete, é tempo de manifestar a sua glória, é tempo de mostrar que você veio para fazer a diferença. A Bíblia nos diz em Tiago 4,17 que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o Espírito Santo me trouxe para te dizer, é tempo de você mostrar que o Espírito Santo faz a diferença na sua vida. É tempo de você semear perdão, de você servir um banquete do amor, o banquete do perdão, da solidariedade. Perdão não é sentimento. Pastor, eu ainda não senti de perdoar. Perdão não é sentimento, perdão é mandamento, perdão é decisão. Lá no livro de João 15:2, o Senhor diz, o meu mandamento é este: amais uns aos outros assim como eu vos amei. A Bíblia diz em Romanos 12:21, se o teu inimigo tiver fome, olha o banquete aí, dê algo para comer. Se ele tiver sede, dê algo para beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, vai ficar de cabeça quente. Então é tempo, irmãos, de você fazer a diferença, é tempo de quebrar mágoas antigas, é tempo de quebrar situações passadas, o que passou, passou, o que ficou, ficou, o que aconteceu, aconteceu. Isso, talvez a ferida não sai, mas isso vai ser só para você lembrar o quanto Deus é grande na sua vida, o quanto Deus é grande na sua história. A palavra de Deus que nós lemos termina dizendo, assim no verso de número 23, e apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E olha só que interessante, e não entraram mais tropas de Círios nas terras de Israel. Sabe essa provocação? Sabe essa perseguição que você está sofrendo? Não vai acontecer mais. Deus vai usar, Deus vai blindar a sua vida quando você servir o banquete do perdão. Perdoe e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Eu creio que o Espírito Santo falou em seu coração e foi possível você entender que para superar todas estas crises são necessárias algumas mudanças indispensáveis em sua vida. Em primeiro lugar, é preciso você obedecer à palavra de Deus. Em segundo lugar, exercitar sua fé, mesmo diante das adversidades. E assim, eu tenho certeza que você será vitorioso. Pois como está escrito no livro de Salmos 37, versículo 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua semente a mendigar o pão. Deus não vai te desamparar. Esta luta e esta prova serão passageiras. Deus vai te honrar em meio a todas essas crises. E creia que onde você foi envergonhado, Deus vai entrar com dupla honra. Apenas fique firme e sua vitória vai chegar. E até o próximo sábado, querendo Deus. Amanhã, domingo, culto da família com o pastor Rosival Molina às 19 horas. Quarta-feira, campanha Quarta Profética às 20 horas. Sexta, culto de ensino às 20 horas e das 22 às 23 horas, campanha de oração. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Deus, nós clamamos a Ti por todas as famílias, por todos os relacionamentos. Visita os casais, pais e filhos, irmãos e irmãs. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.